Começa agora o Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Isadora Duarte, repórter de agronegócios do Broadcast Agro, e hoje recebemos aqui Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O agronegócio vive um momento de preços achatados de commodities agrícolas, queda na rentabilidade e perdas da safra de grãos. Essa conjuntura tem levado o setor a uma maior dependência de políticas públicas, sobretudo de recursos de crédito oficial. Abordaremos aqui hoje as estratégias do Ministério da Agricultura quanto às políticas agrícolas para este momento mais desafiador do setor produtivo. Secretário Neri, bom dia. Obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Olá, Isadora. Olá, população que está nos acompanhando. Uma grande satisfação conversar com vocês e principalmente no momento de dificuldade, onde o Ministério da Agricultura está muito alinhado para dar ao setor as condições de continuar investindo para dar retorno em termos de geração de emprego e renda. Então, é muito bom estar falando com vocês. Bom, antes de começarmos a entrevista, eu convido a você que nos assiste a se inscrever em nossos canais para acompanhar nossos conteúdos abertos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Aproveite também e já deixe seu like nesse vídeo e ative as notificações. Secretário, nós viemos de uma safra de grãos 23-24 menor, né, e com queda significativa dos preços das commodities, o que achatou as margens dos produtores. Em meados de março, o governo anunciou a renegociação das dívidas de investimento para produtores rurais de 16 estados. No último fim de semana, o BNDES, por sua vez, lançou uma nova linha de crédito rural, a CPR-BNDES. Essas medidas, secretários, elas atendem à conjuntura atual de recapitalização dos produtores ou o Ministério enxerga ainda a necessidade de uma ampliação desse socorro aos produtores rurais? Isadora, é importante a gente colocar que o Ministério da Agricultura e o governo federal têm acompanhado todo esse movimento da agricultura, do agronegócio, enfim, da agroindustrialização, no contexto todo. Ainda no ano passado, quando o ministro Fávaro assumiu e o governo do presidente Lula iniciou, nós já estávamos atentos na questão do crédito. A gente via o mercado futuro complicado em função de uma tendência de queda das commodities no mercado internacional, as altas taxas de juros que foi pego esse governo no ano passado, já trazia uma preocupação, e o setor sabe, nós conversamos isso no ano passado, nós conversamos ainda na transição, e já ainda no ano passado nós criamos alternativa, com um orçamento muito limitado, com a própria questão da lei da responsabilidade fiscal, nós criamos algumas alternativas. Ainda no ano passado a gente lançou o crédito de investimento em dólar, o que ajudou muito, inclusive, na captação de investimento para compra de máquina, para fazer correção de solo, a próprio financiamento do programa de armazém, isso em dólar com taxa de juros 8% mais variação cambial. Isso deu um fôlego, ao menos para os médios, para grandes produtores, e pegar esse recurso em tanto a soja, o milho, as principais commodities com preço baixo, e o descasamento do custo de produção com a rentabilidade, nós também ficamos atentos. Já no início do governo, a gente sinalizava para o produtor de que nós poderíamos fazer uma renegociação de endividamento. E foi feito. Antes dos investimentos, votou-se no Conselho Monetário Nacional, se não me falha a memória, dia 29 do mês passado, de março, para o alongamento dos investimentos. Tivemos problema na questão hídrica, muita seca. Isso trouxe, além da queda do preço, trouxe também uma produção menor em algumas regiões mais acentuadas, como, por exemplo, em Mato Grosso. Trouxemos, então, a possibilidade, discutimos isso com o BNDES, tivemos uma longa discussão de mais de 4 meses, e pautando o presidente da República, o presidente Lula, também o presidente do BNDES, que o produtor eventualmente precisaria de um capital de giro para honrar também o compromisso dos custeios e trazer a ele alternativas de crédito. Foi lançada essa linha de crédito com bastante discussão,
até porque o BNDES tem compliance, então essa questão toda ela tem que ser muito discutida com muita transparência, com critérios muito claros, para não dar prejuízo ao banco e trazer uma linha de crédito eficiente para o produtor. Lançamos no domingo, lá na AgriShow, o ministro Fávaro, junto com o Alexandre Abreu, do BNDES, essa linha de crédito que vai ajudar também os produtores. Então, o Ministério da Agricultura está muito linkado, cuidando de toda a política, não só de crédito, mas que a gente pode entrar um pouquinho para frente também na discussão da própria questão de garantia de preço mínimo, seguro e assim por diante. Secretário, o Ministério estuda junto ao BNDES a criação de novas linhas de investimento para cooperativas agroindustriais. Qual que é o pleito neste sentido? Faltam linhas mais longas, a juros mais baixos? Na verdade, Isadora, o Ministério da Agricultura e o Governo Federal está muito atento a toda a cadeia do setor. E a gente, do ponto de vista da industrialização, da agroindustrialização, principalmente, que o Ministério da Agricultura está mais envolvido, a gente cuidou da cadeia. Entre elas, por exemplo, é aumentar de E27 para E30, que é a questão da mistura do combustível, da gasolina, do etanol na gasolina. Isso aumenta o consumo e, consequentemente, dá destino com mais eficiência na questão da produção de etanol, e sobrando DDG para ir para a ração, proteína animal e assim por diante. Não foi diferente na questão do biodiesel. Aumentou-se também, o ministro Fávaro, junto com o ministro Alckmin, trabalharam essa questão e nós conseguimos, então, através da sensibilidade do presidente Lula, aumentar o BDB 10 para B14. E aí o setor e os empresários que estão nos acompanhando sabem da importância que tem isso. Primeiro, do ponto de vista da sustentabilidade e da imagem nossa no mercado internacional. Segundo, é a questão da... Segunda é... Oi, Ele Isa. escuta. Ele escuta, secretário. Pode continuar. Segundo. E segundo é a questão do aumento do biodiesel, passando de B10 para B14. Alinhado a isso, na semana passada, nós já fizemos há mais tempo, nós estamos discutindo internamente com o próprio setor a questão de novas linhas de crédito, não só para as cooperativas, mas principalmente para as cooperativas, para que a gente possa ter uma linha de crédito com taxa de juros mais acessível, mesmo que seja em alguns casos em dólar até, porque queira ou não, o etanol, o biodiesel, ele é cotado no mercado internacional, por isso pode ser redeado, para a gente buscar alternativas e conseguir linhas de crédito específicas para a agroindustrialização. E, nesse sentido, foi feita uma reunião com a equipe técnica, com o presidente Mercadante, na terça-feira. Nós começamos essa discussão internamente, fizemos uma grande reunião em Mato Grosso, no evento da exposição na região de Uhum. Campo Novo do Parecis, e aí agora essa semana foi discutido, foi um time todo de cooperativas e empresários, liderado pelo ministro Fávaro e pelo Carlos Augustin, para discutir isso lá no BNDES, mostrar realmente a importância que tem agora a gente viabilizar uma linha de crédito específica para fazer não só etanol, não só biodiesel, mas fazer também tecelagem de algodão, por exemplo, fiação de algodão, para agregar valor nessa produção que cresce tanto a passos largos, que agora, nessa margem estreita, né, de lucro, a gente criar alternativas no ponto de fazer valor agregado para que a gente reduza o custo de produção e leva o produto acabado para os portos ou então para os grandes centros consumidores no Brasil. Sempre deixando claro, Isadora, quando você faz a fiação, por exemplo, do etanol, sobra o caroço de algodão para fazer proteína animal ou para fazer biodiesel. Então, nós estamos cuidando de toda a cadeia, não estamos cuidando só de crédito, só de industrialização, estamos cuidando, inclusive, na questão tributária. Por isso, a presença do ministro Fávaro, nossa, e do Uhum. setor da esfera de governo é muito importante. Por quê? Porque você consegue mostrar
e dialogar com o governo federal para implementar as políticas que são importantes para o setor. E, nesse sentido, estou bastante feliz porque, realmente, tanto o ministro Alckmin quanto o presidente Mercadante e o próprio presidente Lula, lá na Casa Civil, têm tido uma voz muito atenta para ouvir, um ouvido muito atento, vamos dizer assim, para ouvir o setor e implementar políticas que sejam importantes para o desenvolvimento do país. Certo. Secretário, ainda nessa toada de crédito rural, a gente entrou agora no período de preparação pelo governo e de entrega de demandas pelas entidades do Plano Safra 24-25. Quais serão as prioridades do governo para o próximo Plano Safra, neste momento em que o produtor tem de recorrer mais ao crédito rural? E em que pé que estão essas negociações, secretário? Na verdade, nós estamos ouvindo o setor. Nós fizemos isso em São Paulo, fizemos isso no Rio Grande do Sul, fizemos no Paraná, Santa Catarina, fizemos também aqui no Centro-Oeste, e nós estamos agora já encaminhando as propostas. Colhemos todas as informações, fizemos um debate muito apurado com a OCB, com todas as cooperativas, com o setor, com as entidades de classe, como a ProSoja Brasil, com as câmaras setoriais, e agora nós estamos encaminhando já para ir para uma proposta. Obviamente que, mais uma vez, Isadora, nós precisamos muito de força política, porque temos limites orçamentários, e esses limites orçamentários eles precisam ser superados com o apoio, inclusive, do Congresso Nacional, mas principalmente pela sensibilidade da equipe econômica. E os principais eixos são investimento, no caso do Inovagro, que é o Programa de Acesso à Inovação Tecnológica, o Moderagro, que faz desde construção de módulos da avicultura, da suinicultura, e correção do solo, como fosfatagem, como calcário, para fazer perfil de solo, fazer inclusive enfrentamento na questão quando acontece crise hídrica, no caso da seca, quando você tem perfil de solo, você consegue superar isso com mais facilidade. Então, isso não é gasto, isso é investimento que o governo faz. E também no Moderfrota, que é um programa de financiamento de trator, máquina colheitadeira, para continuar mantendo a atividade forte e com a tecnologia chegando lá no campo. Agora nós estamos nessa linha. E também o custeio, reduzir a taxa de juros para, eventualmente, para o Pronamp, e também o custeio empresarial, para que o nosso produtor possa, então, ter crédito e avançar nessa incorporação de tecnologia e de investimento de médio e longo prazo. E não falei de investimento também do programa de construção de armazém, que é um problema grave, né, que nos últimos anos as taxas de juros muito altas, isso reduziu os investimentos e trouxe um déficit estático muito grande. Então, nós estamos com tudo isso no radar, avançando. Obviamente que falar de valores ou de taxa de juros ainda é muito precoce, porque isso depende muito de recurso, de questão financeira, orçamento. E passando pelo investimento e custeio também, a questão do seguro agrícola, que é um gargalo bastante grande que precisa ser superado, modernizando o Proagro para reduzir um pouco os gastos com o Proagro, trazer isso um pouco para o seguro, e também na questão da comercialização, garantia de preço mínimo, e ficar de olho atento, que é a orientação do presidente Lula, para cuidar principalmente da cesta básica. Manter uma política de contrato de opção para o arroz, para o milho, para o trigo, nesse caso, que está com preço um pouco achatado, aviltrado, né? Isso traz o pãozinho mais barato para a mesa do produtor, mas nós precisamos fazer uma política, então, de renda para o produtor, para ele não desestimular a produção e lá na frente acabar faltando esse produto. Isso sem falar de outras culturas como feijão e assim por diante. Então, Isa, isso está tudo no radar do Ministério da Agricultura, estamos começando a discutir isso, fizemos na semana passada uma reunião bem técnica com o Ministério do Planejamento, com o pessoal da Soft, fizemos uma reunião bastante apurada com o Tesouro, mostrando realmente que esses recursos que o setor está encaminhando não são recursos para gasto, esses são recursos para investimento. De tudo que você movimenta agora, você tem um retorno para a economia de forma muito rápida. Então, esse assunto está sendo bem discutido e nós vamos precisar realmente trabalhar um pouco mais o orçamento para implementar as políticas que precisam ser implementadas para o setor. Secretário, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, né, ela demanda 570 bilhões para todas as faixas de produtores. A OACB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, calcula a necessidade de uns 558 bilhões.
Para atender isso, seriam necessários em torno de 22 bilhões para subvenção. O senhor comentou agora de um esforço de orçamento. O senhor acredita que são valores factíveis, secretário, sabendo que tem essa questão fiscal em voga? Isadora, nós estamos, a CNA, não fiz uma discussão muito técnica ainda com eles, mas eles encaminharam a demanda para o ministro Fávaro. Nós estamos, então, olhando essas demandas. Elas são muito parecidas com o restante do setor, como as cooperativas, a OCB, a própria questão das federações. A demanda, o ideal seria se a gente tivesse 22 bilhões de reais para fazer investimento, mas vamos buscar onde esse recurso? Né? Aí é importante a CNA e as cooperativas nos ajudar com os parlamentares para a gente criar alternativas no Congresso Nacional de ir buscar esse recurso. Nós entendemos que realmente seria importante se a gente tivesse esses 22 bilhões. Mas é um valor que a gente acredita que é difícil de chegar nesse patamar. Agora, trabalhar para conseguir aumentar, com certeza nós vamos trabalhar muito forte. Mais uma vez, é importante a gente jogar com muita transparência, com o apoio do setor, sem fazer politicagem, sentar na mesa de forma técnica com apoio político. Nós não podemos ter um ranço ideológico à frente dessas pautas, porque aí acaba não avançando e prejudicando o setor. Bom senso por parte da CNA está tendo, estão dialogando com o ministro, com todo o setor, e nós queremos avançar, então, para dar o resultado prático ao setor, que é tão importante para a economia do país. E, mais uma vez, Isadora, não está faltando vontade e disposição por parte do governo de abrir o diálogo. Alternativas para buscar esse orçamento, ela é responsabilidade não só do governo, é de todos, inclusive do Congresso Nacional. Secretário, sempre tem uma relação entre juros mais ardidos e um volume mais abundante de recursos, né? Ou juros mais convidativos e um volume de recursos um pouco menor. Como o senhor vê essa equação para a próxima safra, sabendo que a Selic passou de 13,75% para 10,75% em um ano, nesse último ano? Isadora, esse debate ele tem que ser técnico. Não adianta você disponibilizar 600 bilhões e ter uma taxa de juros muito alta e não viabilizar a capacidade de pagamento, e aí o setor não consegue acessar os recursos. Então, o que nós estamos fazendo? Por exemplo, nós ouvimos o setor que fornece equipamentos para agroindústria. Isso o módulo da agricultura, que é financiado pelo Inovago, junto com a BPA. Eles estão mostrando para nós que investir na automação da avicultura, da suinocultura, se não tiver uma taxa de juros de 8,5%, alguma coisa nesse sentido, ele não gera capacidade de pagamento. Então, você disponibilizar um montante de recurso e não ter taxa de juros que seja compatível para gerar capacidade de pagamento, também não adianta ir para o mercado. Então, nós vamos ir. Esse debate ele vai ser político, sim, com apoio político, mas ele tem que ser técnico, tem que mostrar. Obviamente, essas demandas que vêm para nós, elas são checadas com informações oficiais. Nós vamos buscar também, junto com os nossos economistas, na minha Secretaria de Política Agrícola, que eu lidero, para esses dados eles serem realmente dados de mercado. Então, não precisa ser taxa de juros de 6%, mas ele precisa talvez de 8%, em alguns programas, como programas específicos, são importantes. Então, esses dados eles são bastante... não pode ser um chutômetro, vamos dizer assim, né? Ele precisa ser realmente dados técnicos, buscar o recurso com apoio político para que a gente possa fazer um plano safra que se converse com capacidade de pagamento, com capacidade de acessar esse recurso, com garantias reais, com rentabilidade, por exemplo, garantia de preço mínimo através de comercialização, como nós fizemos no trigo no ano passado no sul do país, e também, inclusive, com avanço também no seguro agrícola. Então, ele tem que ser muito bem articulado e nós estamos muito, muito focados nisso para fazer um plano safra à altura para atender o setor. Volumes ainda demoram um pouco para a gente chegar nos volumes, porque isso depende de capacidade de pagamento, como eu falei, mas depende também de orçamento e ver aonde que a gente vai buscar esse orçamento. Certo. Mas o senhor enxerga, então, uma possibilidade de corte na taxa de juros? Uma possibilidade no momento? Nós estamos trabalhando sim. Não queremos criar expectativa para o mercado, não queremos criar expectativa para o mercado.
mas estamos trabalhando sim para reduzir a taxa de juros, até porque teve uma queda na taxa Selic, o que abre talvez um pouquinho de espaço fiscal, e sabemos da importância que o setor tem. Se nós não retomarmos, né, já começou a retomar no ano passado, mas se nós não retomarmos linhas de crédito para alguns programas específicos de investimento, a gente corre o risco de inviabilizar ou de prejudicar o setor lá na frente. Certo. Ainda a última questão sobre esse âmbito de plano safra, desde que o senhor assumiu a secretaria, o senhor vem defendendo mais recursos para comercialização, né, secretário? Para garantia de preço mínimo, subvenção de mecanismos de comercialização e querendo turbinar o orçamento dessa área. Qual é o valor que o senhor entende que seria necessário para termos uma formação de estoque, AGF, contratos de opções fortalecidos como mecanismos necessários nesse momento que estamos com commodities ainda em patamares baixos? Isadora, só para você ter uma ideia, e é importante botar esses números na mesa, em 2013 e 2014, fui secretário de Política Agrícola e fui ministro da Agricultura. Nós tínhamos um orçamento de quase 6 bilhões de reais para fazer a comercialização, garantia de preço mínimo, estoque público e assim por diante. Esse ano passado, quando nós assumimos o governo, nós pegamos com menos de 1 bilhão de reais. Então, e ainda pegamos com quase 1 bilhão, porque na transição nós estivemos lá e ajudamos a recolocar ao menos mais 350 milhões de reais para a AGF, o que deu o fôlego para fazer no ano passado um pouco no trigo, um pouco no milho e assim por diante. Dizer que a gente vai voltar, se fosse olhar os números de 2014, a gente precisaria ter 15 a 18 bilhões de reais, só corrigindo e aumentar, acompanhando a evolução da produção nacional. Criar expectativa para isso é utopia, nós sabemos que não tem como. Agora nós vamos trabalhar nas condições mínimas, buscar os argumentos de que isso é uma ferramenta importante. Quanto que nós vamos chegar, não sei, mas a gente vai trabalhar para aumentar o orçamento esse ano dentro das condições que o orçamento nos permite, dentro da lei de responsabilidade e o que o Congresso Nacional nos vai disponibilizar. Mas é muito importante a gente ter orçamento para fazer intervenção, se necessário, mínimo. Nós vamos trabalhar pelo máximo, mas vamos colocar um valor mínimo e eu não quero colocar isso agora, porque eu não tenho os dados ainda na mão, mas nós vamos trabalhar sim em colocar o orçamento, que é importante, até porque o presidente Lula colocou, junto com o ministro Haddad, para nós, para o ministro Fávaro, e o Fávaro passou para a gente trabalhar com a questão de algumas culturas específicas para cuidar bem da cesta básica, no caso do trigo, do milho, que tem uma influência direta no valor do preço da comida no prato do povo brasileiro. Certo. Outra questão central neste momento de intempéries climáticas é o seguro rural, né, secretário? É possível alcançar os 3 bilhões desejados pelo setor? E esse pleito, ele está alinhado com a reformulação do Proagro, com a estratégia do Ministério? Isadora, teve já mudança no Proagro, você acompanhou isso, foi um pouco de forma aleatória, mas ainda acho que tem espaço para avançar. Obviamente que também não é uma coisa que depende só da Secretaria de Política Agrícola, mas nós conversamos na semana passada, quando nós tivemos essas reuniões mais técnicas com a SOFT, com o Ministério do Planejamento, e também no Tesouro Nacional, e vamos fazer uma reunião agora na Casa Civil. Tudo isso está no radar. A gente quer reformular, avançar um pouquinho mais na reformulação do Proagro para dar mais transparência, para dar mais eficiência, para dar previsibilidade, economizar um pouco mais no Proagro e trazer isso um pouquinho mais para o seguro agrícola, porque aí tem espaço, economizando lá, a gente tem espaço para buscar um pouco mais de orçamento. Está no nosso radar, sim, está sendo discutido não só no âmbito político, mas principalmente no âmbito técnico, para você ter argumento técnico, mostrar para a equipe econômica, mostrar no Congresso Nacional que são ferramentas importantes que precisam também, além da reformulação do ponto de vista da gestão, mas ter também uma reformulação no ponto de vista de rever os orçamentos. Não tem como você fazer seguro agrícola com 1 bilhão de reais, com 900 e poucos milhões de reais. Não tem como
você fazer política de garantia de preço mínimo com esse orçamento. É humanamente impossível. Então, a gente precisa caminhar nessas vertentes, sabendo que tem limites orçamentários, mas buscar e mostrar que, por isso, Isadora, essa questão da própria presidente Gleice, do próprio presidente Lula, falar que em algumas situações precisa se cuidar da questão do teto fiscal, em alguns casos poder extrapolar, porque esses recursos, quando eles vêm para investimento, ele não gasto, ele é investimento que tem Uhum. retorno, inclusive na receita do país no próximo ano. Se você investir na agroindustrialização, se você investir em infraestrutura, melhora a capacidade de crescimento da economia e gera retorno do ponto de vista da arrecadação também. Então, é às vezes, que a grande mídia e a população e os próprios adversários precisam cuidar. Não é que você está abrindo espaço para gastar muito. Você está abrindo espaço para fazer investimento. Investimento é retorno para a economia do Brasil. E, nesse caso, nós precisamos ter isso no radar. Mas 3 bilhões é uma meta, então, também do Ministério da Agricultura para seguro rural, não só do setor produtivo. Isadora, nós temos, como eu falei há pouco, teto máximo, teto médio e teto mínimo. Então, é ainda um pouco cedo, mas esses patamares seriam patamares mínimos para você fazer uma política razoavelmente. Não é o Uhum. adequado, mas é avançar no sentido da gente conseguir começar aos poucos a recompor os orçamentos que, infelizmente, nos últimos 4 anos foram totalmente esquecidos, totalmente abandonados. Crédito, as taxas de juros estão aí, comercialização sem orçamento, e a gente começou do ano passado para cá recompor isso e nós precisamos continuar avançando. Não estou criticando o governo anterior, não é isso. O que precisa é trabalhar com a realidade, é mostrar os números. E é importante que parlamentares que são ligados à agricultura, independente da questão ideológica, tenham a consciência que a gente precisa sentar na mesa, precisa rever algumas posições, porque uma coisa é você fazer política agrícola quando as taxas de juros estão altas, mas você tem uma renda, vender a soja, por exemplo, a R$ 190 no mercado internacional. Aí tudo bem, o setor consegue acompanhar. Agora, quando você tem achatamento, quando o custo de produção está muito próximo da renda, você precisa rever isso e fazer uma política de crédito adequada, uma política de comercialização, de garantia de preço mínimo diferenciado. E para isso precisa repor o orçamento que, volta a dizer, jamais deveria ter sido abandonado. Jamais. O governo passado pecou muito nisso. O presidente Lula já fez renegociação de todo o endividamento em 2008, fizemos os grandes linhas de crédito em 2013, 2014 e acabou sendo abandonado. Agora a gente precisa recompor isso e para isso precisa de força política e sem ranço ideológico. Secretário, para encerrarmos, nós vemos um movimento crescente de recuperações judiciais no agronegócio, sobretudo de produtores pessoa física no Centro-Oeste. Há um sinal de alerta nesse movimento? Como que o senhor vê essa conjuntura? Isadora, eu sou muito cético com relação a isso. Quando você não tem segurança jurídica, você inviabiliza a previsibilidade e você inviabiliza o setor. Eu, na questão da recuperação judicial, ainda em 2021, como deputado federal, eu entendia que precisava ser melhor regulamentado isso. Isso não é só para pessoa física, produtor, não. Isso serve para, inclusive, como aconteceu na minha cidade, em Lucas do Rio Verde, que eu resido, que é meu domicílio eleitoral e que eu tenho produção. Tem cerealista que entrou com recuperação judicial e que comprou, por exemplo, milho de produtores. E esse produtor fez a previsibilidade para pagar e honrar seus compromissos. Ele vendeu o milho e agora a empresa entrou com recuperação judicial e ele não recebe a conta. Como é que ele vai tocar a sua vida? Tem alguns casos que comprou o adubo e que é natural fazer os contratos futuros, que é o que nós trabalhamos tanto, né, Isadora, para a gente conseguir travar custo, para a gente fazer
a comercialização, ir no mercado futuro, e agora simplesmente ele não recebe seu adubo. Então, eu particularmente entendo que a ferramenta que no momento foi uma ferramenta importante, a recuperação judicial, hoje é um instrumento que atrapalha o setor. E muito, não é pouco, não. Ele traz insegurança jurídica, ele abre espaço para interpretação da legislação para a pessoa se aproveitar disso e dar calote. Existe isso. Então, a gente precisa regulamentar isso. Eu, particularmente, sou contra a recuperação judicial, entendendo que, em alguns casos, ele é benéfico. Mas, quando ele atrapalha toda a cadeia, ele acaba prejudicando todo o setor. Não dá para quebrar contrato. Quando você tem problema do ponto de vista de renda para honrar seus compromissos, o que você faz? Você enxuga a máquina e senta com o credor e renegocia. Qual é o papel do governo? Criar política de alongamento, como nós fizemos nesse investimento, para alongar suas dívidas, para ele não cair na inadimplência, criar capital de giro, como nós criamos, através de dólar, para dar fôlego ao produtor, para ele se reorganizar. Não dá para quebrar contrato. E quem vendeu o seu produto tem que honrar seus compromissos. Então, não dá para, se teve aviltamento de preço, teve crise hídrica, não colheu, cria parâmetros para fazer a renegociação, e o governo ajuda nisso. A recuperação judicial, nós trabalhamos, o ministro Fábio trabalhou isso no CNJ, para regulamentar melhor, para ao menos CPR não entrar, para o ato cooperativo não entrar, que isso já está na lei, mas a gente precisa aprofundar, e o Ministério da Agricultura está fazendo gestão junto com a AGU, discutindo com o setor para melhor regulamentar isso e não acabar com os mecanismos de crédito que são tão importantes como o CPR e os contratos futuros. Quando você faz uma venda com penhor de safra, o penhor de safra precisa valer. Senão, você acaba prejudicando e dando insegurança, e quem acaba perdendo com isso é o produtor. Então, nós estamos muito em cima desse assunto, porque ele é um problema sério. Certo, um assunto a ser monitorado, né? Bom, nós chegamos ao fim de mais um broadcast nas redes. Muito obrigada ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, ex-ministro da Agricultura e também ex-deputado federal, que aceitou participar da entrevista. E obrigada também a você que nos assistiu. Essa entrevista vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube e no terminal do broadcast. Lembrando que o broadcast nas redes ocorre todas as semanas, e seguindo as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as outras conversas. Curtam essa live, se inscrevam no canal e acompanhem nossas redes. Secretário Neri, muito obrigada. Isa, eu que agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição e me dirijo direto aos produtores, às cooperativas e a vocês da imprensa, sempre colocando toda a nossa Secretaria de Política Agrícola à disposição para esclarecer, para dar transparência, para ter efetividade e dar resultado para o setor agropecuário e cuidar bem dessa engrenagem que é importante para a economia do Brasil, porque ela gera emprego, ela dinamiza, ela oportuniza e, principalmente, é uma atividade importante, porque não tem nada mais nobre do que produzir alimento. Matar a fome das pessoas, com certeza, faz parte do nosso trabalho. Um grande abraço, fique com Deus e obrigado pela oportunidade.